Você já parou para pensar o quanto que o seu desempenho físico pode influenciar para você aprender as técnicas adequadas do tênis? Hoje eu vou compartilhar com você aqui e fazer o react, né, de um vídeo bem interessante do YouTube que mostra aí alguns 5 passos para você melhorar o seu backhand, e a gente vai discutir isso sobre o viés do treinamento físico. Como que o treinamento físico pode te ajudar de fato a você melhorar, né, esse backhand, ou mesmo como que o treinamento físico pode te dar a base adequada para que você aprenda a fazer um bom backhand. Beleza? Meu nome é Luiz Polito, eu sou preparador físico e fisiologista e head aqui do Tênis Performance, o núcleo de preparação física para tenista, e hoje a gente vai discutir como que o seu desempenho físico pode atrapalhar ou ajudar no seu ganho técnico. Então bora lá, esse daqui vai ser o vídeo, né? Perfect Your Tennis Slice Backhand in 5 Steps, do canal Online Tennis Instruction. Vamos aumentar aqui e vamos assistir e comentar. Show you exactly how to hit these killer slice backhands that stay low and skip to the court by learning the 5 simple techniques that all the professional players use. Primeira coisa que a gente pode observar aqui, né, é a flexibilidade que é necessário para você poder fazer de fato um backhand, né? Então, olha só a amplitude que você atinge aqui no ombro de movimento, né, para que você possa fazer a terminação do movimento backhand. Então, isso significa que se você não tiver uma boa flexibilidade de ombro, não adianta o professor ficar um século lá te ensinando a fazer slice, né? Se você fazer o backhand, se você não tiver uma boa flexibilidade, não há técnica que vai encaixar ali, especialmente quando a gente fala na questão do ombro. Make sure you stick around to stage 3 of this video, where we'll also show you the secret swing shape, which has allowed us to help thousands of club players. Essa daqui é uma outra cena interessante. Você vê que ele chega atrasado na bolinha, né? Esse é um erro muito frequente dos tenistas aí, né? Eu vou até voltar aqui um pouquinho para você ver, até colocar aqui uma velocidade menor de reprodução, vamos colocar aqui 0,5. Olha só. Você vê que a movimentação de pés dele é lenta. Então o problema é que ele não conseguiu fazer um backhand, não é porque ele não tem técnica ali do backhand propriamente dito, mas é que a movimentação de pés é lenta. E aí você fala assim, beleza, então eu preciso movimentar-me mais rapidamente. É só eu saber disso e fazer. Também não é tão simples assim. Por quê? Porque muitas vezes a cabeça pensa, mas o corpo não reage. Ou seja, você fala, não, é só eu me movimentar ali mais rapidamente. Só que a perna não tem velocidade, você não tem coordenação, né, para poder fazer movimentos rápidos de membros inferiores. Se tem às vezes a coordenação e você faz isso uma vez durante um ponto, você não consegue fazer uma segunda vez, e isso está diretamente relacionado com a resistência de força, com a própria resistência que você tem ali na quadra, né, a resistência muscular. Então, muitas vezes o backhand ele acaba não saindo por causa das pernas e não por causa do backhand propriamente dito, que você não consegue se posicionar em relação ao timing de bola de forma adequada, porque o seu condicionamento físico não deixa, que é o que acontece classicamente aqui nessa imagem. How thousands of club players all around the world transform their slice backhand. For today's video, we're not going to be going into the grips on the slice backhand in too much detail, because otherwise the video may be too long. So the general recommendation is have the continental grip, which is on bevel 2. Aqui é uma outra coisa, tá? Primeiro, né, deixar claro mais uma vez que o objetivo aqui não é ficar discutindo em relação à técnica do backhand, quem sou eu para fazer isso, mas é discutir a parte física relacionada à aprendizagem técnica e a melhora técnica do backhand. Então veja, né, aqui ele está falando do grip, né, da forma de pegada ali e tudo mais. É bem interessante a gente lembrar, e isso acontece bastante aqui com os tenistas do tênis de performance, que muitas vezes eles começam a treinar musculação, né, começam a treinar força, e quando você vai treinar musculação, que você tem ali a pegada na barra e tudo mais, você tende a ter uma pegada mais firme. E na raquete essa pegada ela é mais suave.
até para que você possa ter uma flexibilidade maior, uma movimentação maior de punho e isso possa acabar ajudando aí em relação ao efeito que você coloca na bolinha. E aí muitas vezes ocorre uma transferência negativa. O que isso significa? O cara começa a treinar lá a musculação, começa a fazer uma pegada muito forte na barra, mais firme, e tende a segurar a raquete, a fazer a pegada na raquete com a mesma força que faz a pegada na barra. Então tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Então vai controlando aí, presta atenção nisso, agora que você já sabe, você já, né, consegue prestar mais atenção nisso. Isso já aconteceu com você, comenta aqui comigo, né, deixa aqui no vídeo para que a gente possa conversar, trocar ideia, enfim. Beleza? Vamos continuar aqui. Slice backhand. Now, having a killer slice backhand, it all starts with a good preparation phase. Now, que é o que ele fala, né? O bom backhand começa com uma boa fase de preparação. A fase de preparação depende do quê? Depende da sua velocidade de pernas. Tênis é perna. Então não adianta você chegar atrasado para a bolinha, porque você não vai conseguir ter amplitude suficiente para fazer o backhand. E aí, mais uma vez, a gente volta àquilo que a gente estava discutindo, do footwork, da resistência de membros, da resistência de perna e tudo mais. Some of the main keys you're going to see with good preparation. Some of the first keys are you want to get into what we call a good ready position, where your feet are 1.5 to 2 shoulder widths apart, so you have a wide athletic foundation. I'm also looking from the side angle, I'm pushing my hips slightly back. The other thing you're going to see are my hands are away. Volta aqui. My hands are away from my body. Very, very important. The other thing you're going to see are, so you have a wide athletic foundation. I'm also looking from the side angle, I'm pushing my hips slightly back. The other. Você vê que a coluna, né, fica bem retinha ali no caso. E aí muita gente acaba tendo dor lombar por fazer esse movimento, essa fase de preparação, ready position, né, a fase de prontidão ali. Então, muita gente, quando fica ali com a lombar mais contraída, que é a the ready position, né, que é a posição de expectativa no tênis, acaba sentindo dor na lombar. E aí o que a pessoa faz? Ela fica menos na fase de expectativa. Só que se você fica menos na fase de expectativa, você fica menos tempo agachado. Quando a bolinha vem, você precisa agachar para poder fazer a técnica. E aí você perde tempo. Nisso que você perde tempo, às vezes você perde o timing de bola. E tudo isso acabou acontecendo porque você sentiu dor na lombar, porque você ficou mais tempo. Quando você ficou agachado, a dor atacou. E aí você fala assim, pô, então como é que eu faço para não acontecer tudo isso? Você precisa trabalhar a musculatura paravertebral. E aí muita gente vai trabalhar a musculatura paravertebral e vai lá na mesa romana, por exemplo, e fica fazendo movimento para trás, né, com a coluna. E na verdade, você vê que a posição de expectativa ela exige que você tenha uma força isométrica, que é contração muscular sem movimento articular. Então é exatamente dessa forma que você deve se preparar, que você deve treinar. Por isso que a gente fala bastante. Uma coisa é eu treinar força, outra coisa é eu treinar força para o tênis. Uma coisa é eu ter um bom condicionamento físico, outra coisa é ter um bom condicionamento físico para o tênis. Treinar o físico para o tênis. Where your feet are 1.5 to 2 shoulder widths apart, so you have a wide athletic foundation. I'm also looking from the side angle, I'm pushing my hips slightly back. The other thing you're going to see are my hands are away from my body. Very, very important. Looking from the side angle, see the space here I have. Many players have the opposite effect where the hands start too close, and then what they end up doing is activating the arm independently to the body to prepare. And that's where everything breaks down. Now, let's talk about the non-dominant hand real quick. I'm going to talk about it for both two-handed backhand players and one-handed backhand players. For one-handers, it's quite simple. In your ready position, you'll have the non-dominant hand on the throat of the racket. And you're going to... Vê que o apresentador ali já tá dando uma hiperventilada, né? Já tá meio cansado ali no caso. Já tá falando com mais... Bora lá. But there, as you prepare and turn away. Now, for two-handed backhand players, when you're in your ready position, you're most likely going to be in a position where the non-dominant hand is on top of the grip like this when you're in your ready position. And then as you anticipate the slices coming, you'll slide your non-dominant hand up to get to this position. And see how all I'm doing is cradling the racket with the non-dominant hand.
My index finger is also on the strings. This gives me control of the racket head. Now that we have everything set in terms of ready position and arm structure, what happens from here? What happens is I anticipate the slices coming, and my first action is turning the shoulders away from my target. And if you see now from the side angle, I've turned to a point where my chest is pointing to what would be the side fence. The left side fence for a righty, or would be the right side fence for the lefty. Now also I'm able to look over my dominant shoulder at this point, as you can see. So by doing this, I've now coiled my upper body against the hips, which pre-stretches the muscles. The next thing you're going to see, my non-dominant hand and my non-dominant elbow is raised. One of the most common issues we see on the slice. Mais uma vez a importância da mobilidade aqui, né? De ombro especialmente, porque a mão não dominante, o cotovelo não dominante, ele vai alto. Para você levantar, você precisa ter uma boa mobilidade de ombro. Não tem uma boa mobilidade de ombro, não adianta o professor ficar um século te ensinando que você não vai conseguir fazer o movimento. Players do this. They dip the elbow and look what's happened to my racket face. See how it's now opening up to the sky. And this is really problematic because now you have more corrections to make the contact, what makes it very difficult. So when you are at the end of the unit turn, you should see non-hidden elbows raised. E se você não tiver um bom movimento da mão não dominante, você não vai conseguir fazer um bom golpe com a mão dominante. E para ter um bom movimento da mão não dominante, você precisa ter capacidade física que te permita chegar nesse nível. Strings are pointing slightly just to the outside and they're not too open. And the last thing, my hitting arm is relatively straight already, okay? You don't want to have this, you don't want to have the arm too bent. You want to just be in this position at the end where turn the shoulders, arm relatively straight, cradling the racket with a non-dominant hand, and they're raised away from my body. And those are the main keys you're going to see for the preparation on the slice backhand. Now, going about and just working on it, just keep it very simple. I'm not really going to go into too many drills today. I just want to go over the basic fundamentals. But to just practice the preparation in a simple manner, simply start in your ready position, elbows and hands out and away. And now from here, just turn the shoulders away from the target and stop. And double check all the positions, all look good, reset back. Do it again. Turn away and hold. Só uma curiosidade aqui, toma bastante cuidado com os modelos funcionais de treinamento, tá? Que, entre aspas, porque isso não existe. Treinamento funcional é aquele que funciona. Mas tem muito treinamento funcional, entre aspas, que começa a trabalhar com você bastante essa rotação de tronco. E aí você fala assim, a rotação de tronco tem no tênis, é importante treinar no meu treino físico. A rotação de tronco não é um movimento saudável. Tá? A nossa coluna não foi feita para ficar rodando. Mas eu rodo ela no tênis, não tem problema nenhum. Então você precisa trabalhar a musculatura estabilizadora dessa coluna para que quando você rode ela jogando tênis, você não tenha nenhum tipo de prejuízo para a sua saúde óssea, por exemplo. Agora, ficar rodando ela toda hora com exercícios rotacionais durante o seu treinamento físico não é a melhor saída. Porque se você já faz isso no tênis, você vai fazer isso também no seu treinamento físico, você vai sobrecarregar ainda mais essa coluna. Então, se você conhece aí algum tenista que fez isso, ou se você já passou por algum programa de treinamento funcional, ficou rodando toda hora, você com movimentos de rotação, né, da coluna, comenta aqui, porque isso não é uma estratégia das mais interessantes. Foi um artigo muito bem publicado, numa revista de altíssimo fator de impacto, que mostra essas relações que eu estou falando para você. All looks good. And that's how you can work on the preparation in a very controlled environment. Now that we have your preparation and unit turn down, we now need to go into your hitting arm structure. The hitting arm structure is one of the most important keys for your slice backhand, and if you get it right, it's going to lead to you hitting the ball a lot better quickly. So, what are the main keys? After I've completed my preparation and unit turn, I'm in this position. What you want to see is the arm is already relatively straight. Okay, it may have just a very subtle bend in it. But now, as I start to initiate the swing forward, you want to straighten the arm. You want to keep it straight. And the other thing you're going to see is, as I do start to swing forward, look at my wrist position. See how it's cocked. And you can see from the front angle, my racket head always will remain above the level of my hand slightly. What you want to avoid, so many players do the opposite, as when they start to swing forward, two things happen.
they bend the hitting arm and they collapse their wrist. And by having this structure, you've lost all your stability, which means it's going to be very difficult to generate any power on the slide. Aqui ele fala bastante da questão da estabilidade, da importância de você manter fixas as articulações no momento, né, imóvel as articulações na hora que você vai fazer o backhand ali, o slice. E obviamente que quando a gente fala de você manter a estabilidade durante o movimento, a gente está falando de uma contração isométrica da musculatura, que é contração muscular sem movimento articular. Né, para que você possa manter, por exemplo, o punho estável, para que você possa manter uma boa estabilidade de ombro e até para que você possa não apenas melhorar a sua performance no golpe, mas evitar qualquer tipo de lesão que você possa vir a ter. Backhand. So what you want to feel, you completed the preparation and unit turn. As you begin to swing forward, you straighten that arm and you also slightly cock the wrist. Now from here, you just swing from the shoulder, maintaining the straight arm throughout the whole swing. So now, what has this done? It's essentially given you just one unit of which you just got to move from the shoulder. So you've simplified the motion. Here's a quick and simple way now you can just work on reinforcing this straight hitting arm. And what you're going to do is take a couple of balls and you're going to go into your isolated position already. And what I mean by that is, I don't want you to start from the ready position. I want you to already get into your neutral stance. So the feet are now lining up with what would be the single sideline, okay? Now from here, you're already also going to complete the preparation. So now my hands are already at my end of my unit turn, as you can see here. Now all I'm going to do now, you can also, if you makes it easier for you, you can choke up on the racket, on the grip, gives you a little bit more control. And what I'm going to do is toss the ball under my hitting arm at approximately a 45-degree angle into the court. And when I do that, after I release, I'm then going to feel that I'm straightening the arm and just swinging from the shoulder, trying to keep the arm straight. Let me just show you that. So here, I go there, straight. Watch again. So I already started my neutral stance. I turn slightly, under arm, straight. Watch one more. Underarm, straight. And the whole objective is trying to maintain this straight hitting arm as I swing throughout on the slice backhand. Força, né? Primeiro que eu queria muito, né, fazer todos os backhands com slice, assim, demonstrando e acertar todos. Seria fantástico se eu conseguisse. Não consigo. Mas é fantástico ali a questão da força, né? Isso é força boa para poder fazer o backhand, uma boa força para estabilizar a articulação de ombro, né? Para manter o cotovelo, né? Numa amplitude adequada, enfim. The banana style swing. Now, on the slice backhand, you want to develop what we refer as the banana style swing shape. Now, what does this exactly mean? Amplitude, né? What this means is, at the end of the preparation, as we discussed, the hands are starting in a relatively high position. So they're somewhere around shoulder level, as you can see right here. Now, from this point, you're going to swing down to contact. Okay, there's going to be a downward motion here. But now, after I reach contact and I start to swing through, the racket will continue to go down slightly, but then the key is you want it to come back up and out towards your target. So that's why we reference this as the banana style swing, since it goes high to low to high. Agora, so that circle is back up and out towards your target. So that's why... Agora olha que aqui ele está posicionado já num espaço adequado de quadra que o permite executar o movimento, né, alcançando, atingindo a bolinha no timing certo. Mais uma vez retorna aquilo que eu falei no começo do nosso vídeo. Se a gente perder o timing aqui, não adianta fazer a técnica adequada porque ela não vai encaixar, porque a bolinha vai estar muito em cima do praticante, né, muito em cima de você não vai conseguir desferir o golpe. Aqui ele pega a bola lá na frente. Banana style swing, since it goes high to low. Pegou lá na frente. Então, ele não esperou a bolinha chegar para ele poder fazer. Ele foi em contato, ao contato da bola com a raquete. Né? E para isso ele precisava estar com os pés bem posicionados já num espaço de quadra que o permitisse fazer isso, que foi o que ele, né, fez aqui no caso. Por isso que você precisa ter uma boa preparação de perna ali para ter velocidade de perna e resistência para poder fazer isso rapidamente e fazer isso várias vezes rapidamente sem fadiga.
is that circular swing. Mobilidade If de you look from ombro. the back angle, you can see the reason that we want to do this. When we swing high and low down to contact, and then when we come back up and go high, where is my racket and strings going? It's going. Lembrando que se não tiver uma boa força do manguito rotador aqui para estabilização do ombro, pode, né, dar um problema ali de dor, dar um problema de inflamação, dar um problema, né, de até, né, em casos mais severos aí de alguma possível lesão. Towards my target, which will allow me to drive the slice and keep the ball low, which is exactly what we want to do. Most players, they do the opposite. When they swing down and across the body too much. And the reason they do this is when you watch the pros on television, you do see them sometimes where they really swing down and across. But most of the time they're doing this because they're dealing with such heavy and deep balls. So they got to counteract that and they swing down a little bit more. But if you want to develop a good drive slice that stays low, you want to work on this high, low, high swing, or what we reference as the banana style swing shape. Now working on this banana style swing shape, all you got to do is just start with just a few shadow swings first, where again you can already start in your isolated position. So my feet are already lined up with the single sideline. I'll start at the end of my preparation again, and what I'm going to do here is swing down to contact and then focus on coming back up and out towards my target. And now that I also have stage 2 in place, which is the straight hitting arm structure, I can also bring that in a little bit. So I can focus on keeping the arm straight and then swinging from the shoulder with this banana style swing. And I just do a couple of these. Just like this. And then after I feel comfortable that looks good, you can then add a ball and you can do some self-hits. So I go underarm, swing. You need to lift a little bit more on that one. Let me do it again. Underarm, swing. Just like so. Now let's move on to stage 4, which is the most important part of any swing, and that is your contact. Now the contact position on your slice backhand is vitally important, just like any other stroke. But on the slice, it's even more so. What you want to see, when I swing to contact and I stop, this is providing now that I have a sufficient grip. Again, we're not really covering grips here, but the continental grip will be just fine for this. But when I do stop at contact, what I should see is my racket face here is just minimally open, just a few, providing that. Uma outra coisa que eu queria que você reparasse é na importância da flexibilidade de tornozelo. I have a sufficient grip. Again, we're not really covering grips here, but the continental grip will be just fine for this. But when I do stop at contact, what I Olha aqui, ó, no pé direito dele aqui, ó. see É o pé de apoio. Tá vendo que ele precisa ter uma boa flexibilidade de tornozelo até para que ele possa ter ali um pé de apoio adequado para que ele possa desferir o golpe. Se ele não tiver uma boa flexibilidade de tornozelo, ele se torna menos eficiente no movimento. E aí, como o movimento é feito em cadeia, desde lá de baixo para cima, né, começando pela ineficiência de membros inferiores, obviamente não pode se esperar um bom movimento de membros superiores. my racket face here is just minimally open, just a few degrees, as you can see. Okay? The commonalities we see with a lot of Lembrando que essa oferta aqui de vídeo personalizado sobre o seu slice não é nossa do Tennis Performance, a gente não entra nesse aspecto técnico, é da rapaziada aí que está fazendo o vídeo, né? Que por sinal parece ser bem competente. can be caused by also a bad grip. Now, if I'm doing this and my racket face is this open, what's going to happen with my ball flight? The ball is going to float and it's going to sit up, which is obviously very detrimental if you're playing points, because now you're giving the opponent a very offensive ball to take. Okay? Now, the other commonality we see, if players have the incorrect grip in the other direction, the racket face may be a little bit too vertical, which makes it difficult to really slice the ball. So if you're on continental grip, then when you do reach contact, you want the racket face just minimally open, as you can see here. Now the next thing, when I reach contact looking from the front angle, you should also see now that I have this cocked wrist position. So my knuckles are pointed slightly up, meaning that the racket face is just slightly above the level of my hand. What you want to avoid is this, where you start to collapse the racket, and by collapsing the racket, the wrist is going to collapse and it's going to destabilize your whole arm. So looking from the front, try to get also this position at contact where
the racket remains slightly above the hand and your wrist is slightly cocked. Very, very important. And finally, looking from the back angle, when you do get to contact, what you should see, my hand and racket are spaced diagonally away from my body at contact. Even on the slice backhand, you want to be swinging inside out, which means you start close to the body on the inside, then you swing away from the body to the outside. Okay, and you want this diagonal spacing. What you want to avoid, which a lot of players do, they end up overcrowding the ball, and then when they do swing, they're too close, and that makes it very difficult to get any leverage. So you can't really develop a powerful and driving slice backhand. Lembrando que se a bolinha estiver muito perto, né, você não conseguir ter uma boa movimentação de perna, você vai ter ali uma potência menor no golpe. Você vai simplesmente passar a bolinha, está muito em cima de você, você não vai conseguir ter uma técnica adequada, tampouco acelerar o golpe. E aí a sua chance de ganhar o ponto é menor. Né? Então, esse é outro aspecto importante aí. Let's move on to the final stage of developing a killer slice backhand, and that is all about staying sideways. Now, for the final stage, we're going to talk about how you want to stay sideways on your slice backhand. And the reason this is so important, staying sideways, is by keeping my body sideways, it allows me to then maintain this forward extension out towards my target. Remember back to the stage where we spoke about the swing path, we want that high, low, high swing. However, if you think about this logically, if my body starts to open up too much and I do this, what's going to happen with my swing? My swing is going to start to pull across and away from my target, which again means that around contact, you're going to be swiping down and across too much, which if you mistime this, the ball again is going to sit up and it's going to float. So what you want to do instead, as you start to swing through contact, you want to keep your chest pointing to the side. For the right-handed player, it's pointing to the left side curtain or fence. For the left-handed player, it'll be pointing to the right side. Okay? And as I swing through, I keep my body sideways, as you can see right here. Now, what are the two main areas you can focus on to help you stay sideways? Those two areas are your head and your non-dominant hand. Let's talk about the head movement first. As you swing down to contact and you start to swing through contact, what you want to do is keep your head down and your eyes pointing towards contact. You know, you often see Federer do this, or used to do this, so beautifully. And this is not just for show. This has a lot of utility behind it. Because if you think of this, your head is your main steering device. So if I swing to contact and then I pull my head up to look where the ball is going, look what's happening with my body. I go here and then I pull up. My body opens up with it. So what you want to see is you swing to contact and then you keep your head down and still through contact. That will help you control your body. E fala, né, de não ter que é só um detalhe técnico, né, evitar a hiperrotação do tronco. Então, não girar o tronco juntamente, né, acompanhando a raquete, até para que você tenha uma maior estabilidade ali do movimento. Mas enfim, essa é uma parte técnica, nem vou. The non-dominant hand plays a vitally important role, and it's a great counterbalance to help you stay sideways. And what I mean by this, when you swing down and initiate the downward swing to contact, the non-dominant hand is going to start to separate from the racket. When it separates, you want to bring the non-dominant hand back behind your body like this. And then you keep it there as you swing through. Because by activating this back behind you, it's the counterbalance. It stops you from rotating and over-rotating. Aqui, extremamente interessante, né? Para você evitar colocar a mão não dominante no golpe lá atrás, porque você vai prejudicar toda a fluidez do movimento. Então, né, precisa ter esse contrabalanço de fato da mão não dominante, mas que isso não seja exagerado, até para que você não prejudique ali a continuação do movimento do próprio backhand. Okay, and one of the best ways to think about this, imagine when you're standing here, you have a wall behind you or a fence, and when you swing through, you want to try and touch the wall behind your back as you swing and you finish. That will help you stay sideways and keep the chest pointing to the left side curtain. Now you can practice staying sideways again with some simple shadow swings and even with a self feed.
with your shadow swing, you can start from your isolated position. You can start at the end of the unit turn, swing through, focusing on keeping your head still and activating the non-dominant arm back behind you. And just do this a few times. I swing through and I hold. And you should see at the end, your chest is still pointing directly to the side. E aí ele fala, né, que se você abrir a mão não dominante, o seu peito continua virado para o lado, né? E isso, de certa forma, acaba contribuindo aí com o golpe. E aí, obviamente, para eu abrir a mão não dominante, eu preciso, mais uma vez, flexibilidade de ombro. Então, toma bastante cuidado com essa questão da flexibilidade de ombro. Que a galera acaba chamando de mobilidade, mas não é mobilidade, é flexibilidade de ombro, que você pode trabalhar por várias formas, estática, dinâmica, ativa, passiva, facilitação neuromuscular proprioceptiva, existem vários métodos adequados do trabalho de flexibilidade, tá? E aí lembrando, mais uma vez, que ele cita aqui para você não fazer essa rotação de tronco exagerada, né, que o peito ele tem que ficar voltado aí. Agora isso é uma parte técnica, eu nem sei, nem vou entrar no mérito, porque quem sou eu para falar sobre isso. Exaggeration, okay? See one more. Swing through and hold. Then you can add a ball. You can do some selfies. So again, in the isolated position, toss, swing. And I'm not looking where the ball goes. I'm just focusing on staying sideways as I swing. Okay, my racket face a little open on that one. Let me make the adjustment. So here, it's better. And I can even feel on that one, my body wanted to open a little bit, and I had to really force it from opening up. Okay, but staying sideways is really going to clean out your slice backhand, and it's going to allow you to hit that drive slice that stays low and skips through the court. So that sums it up for the 5 simple steps to transform your slice backhand. Now let's just quickly summarize those steps. First stage is all about that unit turn and preparation, feeling that it's an upper body movement, keeping everything quiet with the arms. And then from there we move on to stage 2, which is now your hitting arm structure. And the keys about that is straightening the hitting arm structure, keeping it straight throughout the swing, and also getting that good cocked wrist position when you're swinging through contact. That then leads us on to the third stage, which is about your swing path. That's where we want to develop that banana style swing shape, where you go high, low, and back high out towards the target. That then leads us on to stage 4, which is all about the contact position. And at contact, you want to see the racket face minimally open, but you want to ensure that you have a good, stable structure. So you want to have the racket head slightly above the hand, and you don't want to destabilize anything there. And then to finalize on stage 5, it's all about staying sideways and keeping the body sideways so you can maintain good extension out towards your target. Muito bom, aqui ele oferece lá o serviço, né, de avaliar, né, de forma personalizada o backhand e o slice, bem legal, né? Enfim, né, a gente viu aí, o objetivo não foi necessariamente a gente falar sobre a parte técnica que ele estava se referindo ali, que ele estava mencionando, mesmo porque nem é o objetivo do núcleo de preparação física para tenistas aqui, Tênis Performance, a gente entrar no mérito da parte técnica, mas sim mostrar para você que para ter um bom desenvolvimento técnico, você precisa ter um bom preparo físico, que precisa ter capacidade física básica que te permita desenvolver ali bom aprendizado técnico, né? Para não cair naquele problema de ficar sempre culpando ali o professor, de ficar sempre ali dizendo, não aprendi por causa disso, porque o professor não está me ensinando direito, e às vezes você não aprende porque o seu próprio físico não está deixando você aprender, né? Então comenta aqui se isso faz sentido para você. Se você tiver alguma dúvida em relação a uma das questões que eu acabei discutindo ao longo desse vídeo, fique muito à vontade, comenta aqui no vídeo, vai ser um prazer poder te ajudar, beleza? E também não deixa, né, de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, o sininho para você ficar sempre atento aí quando a gente publicar um vídeo novo. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo com os tenistas, com as tenistas que você conhece aí, que com certeza esse vídeo pode de alguma forma fazer sentido para eles também. Agradeço sua atenção, muito obrigado de coração, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima oportunidade.